Bem, Evangelho de Lucas, capítulo 14, o verso 6 apenas, diz assim: nada lhe podiam replicar sobre isso. O que está na tua tela, na Nova Almeida atualizada, a isto nada puderam responder. Amém. Como sempre tenho o hábito, se você puder, mais uma vez, por bondade, fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho, uma vez mais eu louvo o teu nome e peço a tua bênção. Li a tua palavra e nela quero andar um pouquinho, ainda que com brevidade. Todavia sei que posso apenas falar algumas coisas aqui, mas também tenho a consciência plena de que é o teu Espírito que pode ensinar-nos grandes coisas. E das poucas palavras que posso dizer, o Senhor pode nos ensinar grandes e maravilhosas coisas. Então nós nos abrimos para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ensina-nos, Espírito Santo, por favor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, permita-te atualizar nessa passagem, para você entender o porquê desta frase e o que o Senhor quer me ensinar ou ensinar-nos ao lermos esta única frase. Perceba que a cena que se desenvolve aqui é a narrativa de que Jesus entrou na casa de um certo cidadão importante, um fariseu, um homem de com postura política e de boas relações, e Jesus fora convidado por esse rapaz para comer pão em sua casa, isto é, tomar um café. De modo que, acompanhado dos seus, Jesus foi até a casa desse senhor, e naturalmente nunca Jesus ia em qualquer lugar que não fosse acompanhado de outras pessoas. Onde quer que ele tivesse, sempre haveria milhares de pessoas o seguindo e comprimindo para que pudesse ouvi-lo o máximo possível. E quando ele chega na casa desse cidadão, sendo ele um dos líderes dessa seita, ou desse grupo dos fariseus, trazia consigo de igual modo outros fariseus que com ele também andavam. Portanto, Jesus entra na casa desse homem e sabedor de que reside ali a sua família, mas que muitos outros amigos e também gente da mesma classe estavam com ele nesta casa. E à medida que Jesus entra, o propósito primário era, ao menos o texto nos ensina, comer pão. Esse era o propósito primário. Era como se alguém simplesmente convidasse Jesus para ir em sua casa se alimentar, ter o privilégio de ter Jesus em casa comendo um pão. Entretanto, mais do que isso, era a intenção daquele senhor que o convidou, bem como das pessoas que estavam dentro da casa desse fariseu. Se o propósito de Jesus era se alegrar por um momento e se alimentar como um bom convite que recebera, o propósito do anfitrião era um pouco mais além. Era criar algum celeuma no sentido de capturar Jesus em qualquer que fosse falha ou perspectivas do que ele podia ou não podia fazer. Justamente porque aquele dia era sábado. E para ser sábado já parte de um certo procedimento bastante intenso. Para que Jesus pudesse tomar um café na casa deste cidadão aqui, naturalmente ele já tinha preparado o café no dia anterior. Ele não tinha deixado nada para fazer no sábado, até porque pela lei eles não podiam sequer passar o café no coador ou o suco, seja lá o que for. Eles deixavam tudo preparado no dia anterior até o entardecer, para que tivesse tudo pronto no dia seguinte. Eles nem sequer esquentavam comida, justamente em razão de que não poderiam ter qualquer tipo de coisa que representasse trabalho. Era o que preconiza a lei. Portanto, estava já tudo preparado, tudo pronto. Eles não tiveram que fazer coisa alguma. A menos que na casa desse fariseu tivesse alguns escravos gentios. E escravos gentios poderiam executar as tarefas, e isso é em raras exceções.
Porque, naturalmente, nas casas dos sacerdotes ou fariseus que tinham pessoas escravas de outras nações, portanto, gentias, ainda assim, por ser no sábado, estes não permitiam que aqueles que não tinham a mesma crença praticassem qualquer trabalho. Mas alguns ainda se davam esse luxo, fazia com que os trabalhos fossem feitos pelos seus serviçais, e não por eles. Entretanto, digamos que essa casa aqui não tivesse qualquer um desses benefícios e tivesse tudo pronto, tudo preparado para aquele sábado. E Jesus, naturalmente, chega lá com a mesa colocada e tudo pronto para o café. Só que perceba que no coração daqueles que o convidam, naturalmente, não é essa a intenção ou o propósito. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali se prestavam não a se alimentar com Jesus ou degustar de sua presença, mas se prestavam a observar cada detalhe, cada palavra, cada gesto que Jesus fazia. E a observação que você observa, que você percebe na vida dessas pessoas é tão intensa que ela até incomoda Jesus. Eles observam-no de tal maneira que se torna um tanto que constrangedor. Sabe quando você chega num ambiente em que todos passam, nem mastigam direito, nem comem direito, apenas ficam olhando você, não é constrangedor? Extremamente chato um ambiente assim, não é? É como se você entrasse de maneira inapropriada em um lugar diferente. E Jesus é convidado para estar ali, mas naturalmente os olhares observadores o constrangem. E perceba que, de igual modo, é tão constrangedor e ao mesmo tempo é montada uma plataforma como que uma espécie de armadilha para Jesus, como sempre eles faziam. Havia dentro dessa casa, nesse ambiente, entre os amigos, uma pessoa doente, um homem enfermo. É bem verdade que lá do lado de fora, certamente havia entre a multidão muitas outras pessoas enfermas. E Jesus protagonizou curas muitas vezes nos dias de sábado, a multidão que o procurava. Mas nessa ocasião especial, dentro da casa desse fariseu, apenas um homem estava, um homem enfermo, dentre muitos outros que ali comungavam. E esse homem tinha uma doença um tanto que rara, ainda hoje ela não é tão rara pelo volume de pessoas, mas não é fácil de vê-la. Hidropsia, ele é um homem hidrópico, isto é, as suas juntas e articulações e partes do seu corpo acumulam líquidos, seja água, seja sangue, ou seja outras coisas mais. Em algumas pessoas são conhecidas até como edemas, enfim, incha os olhos, incha o nariz, incha as articulações, a pessoa cai partes do corpo mediante o peso dos líquidos que estão ali armazenados e não consegue expor, não consegue sair para fora. É como uma inflamação de coisas líquidas, seja de água ou qualquer outra coisa que o corpo produz. E esse homem estava ali todo deformado por conta disso. Naturalmente que ele está ali também a convite. Ele não mora na casa, ele não é o dono da casa. O dono da casa é quem convidou Jesus para isso. E observa-se, portanto, que ele está bem em cena, justamente como que protagonista de uma armadilha. E eles não têm que dizer coisa alguma, aliás, eles não se movem a dizer coisa alguma, justamente porque os seus olhares já diziam tudo. As suas expressões já denunciavam tudo. Quem faz a pergunta inicial, quem começa todo o diálogo é Jesus. Eu imagino que depois de tomar alguma coisa, comer alguma coisa, então é Jesus que vai até, dentro dessa perspectiva de constrangimento, é que ele diz, é lícito curar no sábado? E ele faz essa pergunta dirigindo-se não só aos fariseus, mas aos caras que interpretavam a lei, aos doutores da lei que estavam ali. Portanto, não só aqueles que aplicavam a lei ao povo, mas aqueles que desenhavam a lei ao povo. Portanto, ele estava diante das pessoas mais importantes no sentido de lei aqui. E ele faz a pergunta dirigida a estes, porque justamente é estes que preparam toda essa plataforma para tentar criar um mecanismo em que Jesus quebrasse a lei do sábado dentro da conjuntura judaica. E ele quebrando a lei do sábado, ele poderia, portanto, ser alvo de uma condenação, de uma expulsão, e não apenas de um preconceito. Observe, portanto, que Jesus faz essa pergunta e eles não lhes dão resposta alguma, só que Jesus, ainda assim, para fazer entender todo o conteúdo de suas observações, ele faz uma outra pergunta e diz: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço em dia de sábado, não vai lá e tira-o logo do poço?
Perceba que Jesus coloca dois níveis de coisas importantes. Primeiro, ele coloca filho. Ele dá a importância primária, a máter, a maior prioridade, pessoas. E segundo, ele coloca coisas, isto é, o animal, aquilo que pertence, bens. O que Jesus está dizendo, qualquer um de vocês, quem é de vocês que, se um familiar que você ama, que você criou, que você gerou, que você cuida, vier ter um problema desse e cair no poço, você vai deixar não morrer? Se a resposta desses fosse não, porque é meu filho, não deixaria. Então ele continua e diz, mas e se fosse um boi, se fosse um bem, se fosse um patrimônio teu, você deixaria se perder porque é sábado? Não, também não deixaria. Então, de imediato, é por isso que Jesus simplesmente faz algo extraordinário aqui. Ele cura esse homem hidrópico. Ele faz um milagre, libera esse homem de sua dor, daquele líquido. Eu não sei como aquele líquido desapareceu de imediato, não sei te explicar isso, mas o certo é que de maneira visível aquele homem ficou curado. As partes que estavam inchadas do seu corpo, eu não sei para onde foi o líquido, se desceu tudo para a bexiga, não sei, mas o certo é que ele ficou curado, às vistas de todas as pessoas. E Jesus o despediu, e percebe-se que ele estava ali por uma única razão, entende? Não era para ouvir Jesus, era simplesmente como um objeto de captura. Tanto é que quando ele é curado, é como se Jesus dissesse, você já fez seu papel, pode ir embora, tá de boa, pode ir, vai livre. E Jesus então tem argumento para lhes expor essas palavras. E eles, calado estava, calado ficaram. E o texto termina dizendo, nada podiam lhe responder sobre isso. Quem é que teria argumentos sobre essas perguntas de Jesus? As duas perguntas de Jesus tornam eles absolutamente sem palavras. Deixam eles absolutamente vazios de qualquer argumento. E, portanto, elas também nos ensinam esta noite. E muito especialmente essa frase final, no que Lucas nos deixa claro como ficou o ambiente silencioso depois desse milagre. Como que tudo aquilo ali se acalmou diante de tais palavras de Jesus. E o que me vem aqui para que o Espírito Santo nos ensine? A primeira coisa que eu gostaria que você vislumbrasse é toda a ambiência que está ali. Os olhares observadores, reprovadores, que buscam o tempo todo algum mecanismo, alguma fala, algum argumento que possa puxar o tapete de Jesus. Isso me faz pensar que, de alguma maneira, duas situações são expostas em nossa vida diária. Aqui nos observam e aqui nós observamos. Inevitavelmente, essa mesma cena acontece na nossa vida diariamente. Quando não estamos sendo observados, nós estamos observando. E o grande problema que se encontra no texto não é o fato de simplesmente observar, é o fato de o que nós queremos ver com a observação. É qual é o foco de nossa observação. E a grande maioria dos nossos problemas se dão justamente porque a gente tenta observar aquilo que nem é de nosso direito observar. A gente tenta criar, observações a ponto de criticar, de encontrar defeito, de encontrar problemas naquilo que não nos compete fazê-lo. Até porque quando fazemos isso com bastante ênfase, e quando permitimos que isso seja contínuo na nossa vida, nós nos tornamos mais críticos do que geradores de soluções. Não é problema você chegar num determinado lugar e ver dificuldades e apontar tais dificuldades, mas desde que o apontamento não seja revestido de crítica ou de armadilhas, mas traga em si argumentos que possam trazer ideias que ajudem e não estrovem. Mas o grande problema do ser humano é que ele consegue ser observador apenas no prisma de apontar o defeito e o problema dos outros, e nunca de si mesmo. Se ao menos apontasse o problema dos outros e da vida que a gente tem, trazendo-nos soluções, então seria muito mais legal. Poderia ser prático. Eu gosto quando as pessoas me criticam com verdade. Eu só não gosto que diga, eu vou fazer com o senhor uma crítica construtiva. Não.
Crítica é crítica. A ideia da ajuda é que é construtiva. Eu vou fazer uma crítica, mas eu tenho uma ideia para te dar. É diferente. Porque crítica sempre parte do prisma de apontar o defeito de alguém. Só que o grande problema nosso, que todas as vezes que a gente cria uma observação em determinada coisa, sempre pautamos em cima de nossos interesses pessoais, do que nós achamos e não nunca no lugar de quem está no outro lado. Sempre nossas críticas são colocadas a partir da nossa perspectiva e não da perspectiva de quem está do outro lado. Então é salutar quando você cria uma plataforma de apontar problemas, quando se coloca tanto no teu lugar quanto no lugar de quem você vai criticar. E quando a gente se coloca no lugar da pessoa do qual a gente vai apontar um problema, então surge em nós a possibilidade de ter a ideia de uma solução que tal pessoa não tinha tido ainda. E Jesus tem agora, ao longo do seu ministério, sempre gente capaz de observá-lo e criticá-lo o tempo todo, mas não tinha ninguém capaz de curar aquele homem. Não tinha ninguém capaz de sequer dar uma ajuda para aquele homem. Mas eram capazes de usá-lo como massa de manobra para poder criar uma plataforma constrangedora para Jesus. Portanto, em primeiro momento, é saudável compreender essa resposta do versículo 6, que nada podiam responder sobre isso. Isso me faz pensar que precisamos ter dentro de nós a consciência e a tranquilidade de sabermos qual é o tempo de falar e qual é o tempo de se calar. Qual é o tempo de você expor alguma coisa e qual é o tempo de você se calar diante de algumas coisas. Qual é o tempo em que a gente tem para poder apontar um problema e qual é o tempo que a gente tem para se calar diante de tantos problemas. Até porque o apontamento da maioria que a gente faz, o apontamento dos problemas, não trazem soluções algumas, apenas inícios e longa estrada de murmuração. A murmuração nasce exatamente quando a gente observa tudo. E somos movidos de sentimento, às vezes de indignação por algumas coisas, e liberamos palavras das quais não somos capazes de contê-las, e elas não produzirão nada na vida dos outros de bom, senão ruim. Tenho aprendido ao longo do tempo que se for falar alguma coisa que não for edificar, é melhor não falar. Se for dizer algo que não vai produzir resultados positivos na vida de alguém, é melhor não falar. Calado é melhor. Se a gente pudesse colocar um freio tanto no nosso entendimento, e muito especialmente nas nossas palavras, quando se trata dos outros, seria muito mais produtivo. Tem hora de você manter silêncio, justamente porque se não tiver essa ousadia de controlar a si mesmo, vai chegar um dado momento em que circunstâncias te deixarão constrangido e sem palavras para responder, e diga-se de passagem, envergonhado. Não raras vezes, ficamos envergonhados com coisas que dizemos e depois temos que voltar atrás. Não raras vezes, somos confrontados conosco mesmo. Se não temos a liberdade de alguém nos dizer, cara, tu falou isso e não era aquilo, a gente na própria consciência sabe que falamos demais e que não deveríamos ter feito tal coisa. Então, em todo o ambiente que a gente tiver, é sábio de nossa parte ouvir muito e falar pouco. Diz que certa feita chegaram a um coelho e perguntaram: por que é que Deus foi injusto com você? Te deu uma orelha tão grande e uma boquinha tão pequena. E o coelho disse que respondeu para esse indivíduo: a orelha é justamente para que eu ouça tudo, e a boca tão pequena é para que eu não fale tanta bobagem como você. Enfim. Então que a gente tenha o dom do coelho, de ouvir muito, mas falar pouco. Justamente por conta disso, evitaremos armadilhas para nós mesmos. Evitaremos problemas para nós mesmos. É prudente de nossa parte observar? É. Mas que isso nos faça observar primeiro a nós.
partindo de si mesmo. E foi acerca disso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, dizendo: por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Justamente porque nós somos capazes de vislumbrar muito mais os problemas das pessoas do que os nossos próprios problemas. Às vezes estamos todo enlameado e estamos tentando tirar a poeira do outro. E eu passei por uma situação semelhante a essa há muitos anos atrás, em um lugar muito pobre, na divisa com o Mali, no Guiné-Bissau. Participei de um culto maravilhoso, muito maravilhoso, com muita gente, um louvor maravilhoso. Mas eu cheguei lá, era a primeira vez que eu fui nesse lugar, eu era bem novo ainda, poucas viagens tinha feito ao continente, então não tinha tanta experiência. E eu era um cara extremamente radical dentro de mim mesmo, religioso ao máximo, sabe? Era o suprassumo da ignorância, era um boçal da vida, sabe? Aquele mané que pensa que sabe tudo, não sabe nada, sabe? Enfim, eu quase andava com a auréola na minha cabeça, assim, colocada de arame, sabe, Josué? Enfim, tão mané. E eu desembarquei nesse lugar e fui para esse culto, tal, cheio do eu ia pregar. Sabe aquela bobagem, as primeiras viagens africanas, o cara vai pregar na África. Bobagem, irmão. Todo mundo prega na África, que pode, que vai lá. Mas eu era bobão naquele tempo. Ainda sou bobão, mas eu era mais ainda do que hoje. Só que, ao chegar naquele lugar, fui recebido com muito amor, o culto já tinha começado, e aquela festa, aqueles louvores, e é muito interessante, quando você é muito tradicional, legal isso. É um impacto, porque lá os louvores são muito diferentes daqui, ninguém louva sentado lá, ninguém fica quietinho. Todo mundo louva dançando e tal, é aquele negócio. E os tambores é muito contagiante. Você está lá fazendo de durão, resistindo, de olho fechado, para não ver o povo dançando, pecando. Era a minha cabeça. Enfim, e teu pé te engana, ele fica assim, ó. E você tenta segurá-lo, aí o outro começa a fazer assim. Daqui a pouco você está assim, ó, tentando se segurar. E não tem jeito, você vai entrando na medida que o culto vai andando, até que você se converte. Aí cai tudo. Entretanto, enquanto aqueles louvores estavam acontecendo, eu comecei a olhar a cena, irmão, que coisa mais dramática. Eu comecei a pecar. Eu nunca pequei tanto como aquele dia. Mas eu pequei demais. Mas pequei com gosto. Sabe? Pequei e quase fui para o inferno e voltei. De tal modo eu pequei, que eu fiquei olhando aquele povo e dizendo para Deus: Deus, vai tudo para o inferno essa gente aqui. Não vai salvar um, Senhor. Eu tenho que pregar salvação aqui hoje, porque todo mundo vai para o inferno. Estão cantando aqui e vai para o inferno. Que coisa mais triste. Por quê? Porque lá nessa região, muito quente, e a cultura lá é assim, a parte imoral, que é sensual, que é tipo assim, que os africanos, nessa parte da África, eles acham lindo e que seduz, é isso aqui da mulher. Tornozelo. Isso aqui. Essa parte aqui, não é nem aqui não, isso aqui. E não tem nada de beleza isso aqui. Então elas usam as saionas daqui assim, do umbigo até tampando os pés, rasta na areia assim, sabe, levanta a poeira. Só que daqui para cima não usa nada. Não tem muita coisa para ver também daqui para cima. Entretanto, não usa nada. Algumas usam umas miçangazinhas assim, uns colares, mas não usa nada. Novas, velhas. E é legal elas dançando. Muito legal. E aquilo fez eu pecar, irmão. Não no sentido de sedução, no sentido de crítica. Eu comecei a dizer: mas meu Deus, é pecado. Ninguém ensinou isso aí, ninguém ensinou que não vai para o céu esse tipo de gente, esse tipo de lascívia. E eu fiquei mais ou menos por umas 2 horas pecando, Josué. Acredite, homem. Não tem cabimento um negócio desse. E eu já estava quase perdendo a salvação, de tanta ira que eu estava dentro de mim. E o pastor lá, irmão, com a mulher dele, de mão dada assim, ó, dançando, e ela também, no mesmo naipe. E eu dizendo: até o pastor. Mas tudo para o inferno. E eu baixei a minha cabeça e comecei a dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu vou ter que mudar o sermão aqui para converter essa gente a Ti. E o Senhor bradou no meu coração de uma forma
tão clara e tão forte. Ele disse: filho, cuidado, porque dessa forma quem vai para o inferno é você. Eu disse: como assim? Eles que estão em pecado, eu que vou para o inferno? Ele diz: eles não estão em pecado. Quem está em pecado é você. O pecado está em você, não neles. Eu disse: mas como assim, Senhor? Quem está seminua é as irmãs aí. E ele disse: quem te disse que quando eu olho para você, eu te vejo de roupa? A roupa é para a tua vergonha, não minha. Aqui é a cultura deles, não é tua. O pecado está em você, meu filho. Está nos seus olhos. Você olha para eles, você peca, não eles. Então eu entendi que quando eu ando nas ruas, e se eu olhar de um modo para uma mulher, quem pecou fui eu, não é ela que pecou. Ela nem tem conhecimento do pecado ainda. É o evangelho que traz à luz o conhecimento do pecado. Daí ela se arrepende e deixa a velha vida. Mas eu é que peco, nós é que pecamos. Quando observamos os outros a partir de uma ótica, não olhando para dentro de si, mas sempre para fora. E é isso que Jesus disse. Se você for olhar e observar alguém, observa primeiro a partir do teu próprio olho. É como se o meio que Jesus nos desse, a única válvula de escape que Ele nos dá dentro desse contexto para observar a vida de alguém, é olhando pelo retrovisor. Que primeiro tem que ver a mim mesmo. Entende? Eu só posso olhar para alguém por aqui, ó. Primeiro eu tenho que ver meus olhos, para depois ver os teus. Significa, portanto, que eu tenho que tratar primeiro daquilo que eu vou ser. E o grande problema é que nós somos hábeis para apontar os erros e os fracassos dos outros, mas temos uma inabilidade enorme para olhar para nós mesmos e cuidar dos nossos erros e fracassos. Então, que tal a gente iniciar 2021 com esse tipo de voto? A gente faz um monte de promessa. Senhor, esse ano eu vou fazer a promessa que eu vou emagrecer 30 quilos, 15 quilos, 10 quilos, 20 gramas, enfim. E a gente chega no final do ano e a gente concluiu que aumentamos ao invés de perder. E não apenas isso, tantos dias esse ano eu vou tirar o ano inteiro de oração. Vou ler a Bíblia o ano inteiro. Aí chega no final do ano, ele descobre que ele não fez nada disso. Vou ganhar uma alma para Jesus. Chega no final do ano, ele descobre que ele não falou de Jesus para ninguém. Ao contrário, deu conta de perder 2 ou 3. Que o converseiro fez pessoas desviarem. Que a crítica fez pessoas desanimarem. Que o apontamento de erros fez pessoas desistirem da fé. Que tal a gente começar 2021 dizendo: a partir de agora eu vou cuidar de mim mesmo. Eu vou olhar para dentro de mim mesmo, vou observar primeiro aqui, o que eu posso mudar aqui? O que eu preciso mudar aqui? E a primeira coisa que eu vou fazer para mudar aqui é evitar sair por aqui. Eu posso observar por aqui, mas eu tenho que evitar sair por aqui. Porque o pecado está aqui dentro, mas ele se manifesta aqui. Foi isso que Jesus disse. Então perceba que criou-se toda uma plataforma de julgamento sem que pudessem ajudar em qualquer coisa. E isso me dá um segundo ponto, que a gente fica sem respostas. E geralmente quando a gente aponta muito os problemas dos outros, a pergunta que vem é assim: o que você fez a respeito? Nada. Então a gente fica sem resposta. A gente vê os problemas que a administração municipal deixou. A gente fica chateado com a cidade toda suja. Naturalmente que ficamos, porque amamos esse lugar. É nossa casa. Ficamos assim nocivos quanto a isso. Nos amarguramos. E nas nossas rodas de diálogo a gente murmura e fala mal de todo mundo, inclusive de todo o processo que está acontecendo. Mas aí se alguém nos fizesse uma pergunta dizendo: mas o que você pode fazer a respeito? E eu dissesse: nada. Então o versículo 6 é para mim.
Então nada lhe podia responder sobre isso. Significa, portanto, que se eu não tiver resposta à altura, eu não tenho o direito de falar. Entende? Se eu não correspondi à altura, não é justo eu expor. Eu teria razão de expor se eu esmerei um esforço e eu fiz o que pude e não deu certo. Então eu poderia até dizer, eu fiz o que pude. Não deu certo. E talvez a gente logre do direito e digamos assim, bem, eu fiz o que eu posso, eu paguei meus impostos, sou um fiel contribuinte. Bem, todo mundo é. Mas eu não dei conta de tirar o lixo da frente da minha casa. Eu achei tão bonitinho há poucos dias, aqui no parque, Paulo, quando você passa em frente à delegacia da mulher, você faz aquela curva. Aí, achei tão bonito. Os moradores daquela rua de frente, eles se juntaram ali, limparam toda aquela frente, pintaram ali, deixou lindo. Eles podem criticar o outro lado, porque eles oportunizaram a si mesmo uma resposta. Mas eu não tenho direito, porque eu não fui ajudar. Eu não fui fazer nada. Mas eu pago meus impostos, então eu deveria pelo menos ir lá na prefeitura, sentar com a prefeita ou com quem de direito e dizer, olha, eu vim aqui reclamar do meu direito de ver o parque limpo. Não para mim, para ela. Concordam comigo? Concordam comigo? Mas como eu falo para os meus amigos, eu já perdi o meu direito. Então, versículo 6, nada pode responder. O Senhor me fez calar a boca diante disso. Porque se eu não posso ajudar, não tenho direito de criticar. A terceira coisa que eu aprendo aqui, e eu já concluo, é que aqueles homens que estavam ali, cada um tinha uma habilidade. Os fariseus eram administradores políticos. Eles eram religiosos, mas eles detinham certos benefícios, tanto do templo quanto de algumas partes da administração pública, e eles se envolviam com os problemas dos pobres, embora sempre lucrando em cima. Os fariseus eram uma raça terrivelmente sugadora dos pobres. Os saduceus já vinculavam seus ministérios só na parte rica da cidade. Entre os tribunos, os importantes, os senadores de Roma, mas os fariseus era plebe. E eles mesmos chamavam o povo de plebe. Falaram isso diante daquele moço em João 9. Essa plebe nada entende, por isso é amaldiçoada. Ainda amaldiçoou o povo. Perceba? Mas que mesmo assim, eles tinham seus trâmites e sabiam alguma coisa que poderia beneficiar um ou outro ali, se quisessem fazê-lo. A segunda classe, que eram os doutores da lei, eram professores, intérpretes, formadores de opinião. Eram gente que podia cooperar muito em todos os sentidos e não apenas no contexto religioso. Poderiam ajudar o povo julgando causas, delineando alguns processos, ajudando a resolver alguns problemas sociais. Cada um na sua área. E tinha Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. É o que veio trazer vida para aquela gente. E além de Jesus, tinha um extremo necessitado, um homem hidrópico, que estava ali por acaso, na visão de muitos, mas no conchavo, na visão dos fariseus. Cada um na sua área. Nem os fariseus, nem os saduceus, nem os discípulos, nem os curiosos, nem os perseguidores, nem os adoradores, e nem os outros enfermos podiam fazer qualquer coisa por aquele hidrópico. Não podiam fazer nada. O único que podia fazê-lo era Jesus.
Mas qualquer outra pessoa ali podia fazer algo que beneficiasse um ao outro. E o que isso quer me ensinar? Que ao invés de eu buscar, criticar o sistema do qual eu faço parte, eu preciso observar o que eu posso ajudar. No que é que eu posso ajudar? O ano inicia, então a pergunta mais adequada para me fazer é: no que é que eu posso ser útil? É procurar o meu líder, procurar o meu pastor, procurar a minha liderança da igreja que eu faço parte e dizer: no que é que eu vou poder ajudar? E sabe de uma coisa? Em todo o contexto de igreja, já fazem 27 anos que lido com igreja, essa é a frase menos ouvida nas igrejas. O que eu posso ajudar? Sabia disso? É a frase que você menos ouve, pelo menos dentro da igreja. Não sei nos outros departamentos, sejam municipais ou qualquer outra área, mas no qual eu faço parte, essa é a frase que menos eu uso. Pastor, o que eu posso ajudar esse ano? Mas a gente recebe uma pancada de apontamentos do que precisa ser feito. Na tua profissão era assim também? Lá na escola é assim também? Acho que em todos os lugares acaba sendo assim. Não deveria ser ao contrário? O que Jesus está ensinando essa gente aqui é: ei, é lícito curar no sábado? Como quem quer dizer? Algum de vocês pode resolver esse problema aqui, seja hoje um sábado? Não, então eu posso. Qualquer pessoa que se apresente como uma solução deveria ser bem-vinda. Mas, quando não é bem-vinda, então esta vai deixar as outras sem respostas. Portanto, essa deveria ser a nossa terceira atitude de mudança para 2021. O que eu posso ser útil? O que eu posso ajudar? É muito mais fácil ajudar do que criticar. E é legal, porque o benefício da ajuda é muito maior do que o benefício do apontamento. Ainda que a gente receba apenas um obrigado, um valeu, ainda é muito maior do que um rosto franzido, não é? Um ar de raiva, de indignação. Por exemplo, a Thalita, ontem o pastor orou por ela sem ela saber, no culto à noite, porque de dia ela resolveu um problema que nem era meu, nem era dela, mas era deles. Eles compraram uma passagem com tudo doido, os números lá, que voos que não existem. E ela resolveu o problema. E aí ela colocou no final: o que eu posso ajudar? É essa atitude que a gente tem que ter. E é até bom que você esteja aqui hoje, que eu posso falar de você falando de você. O que eu posso fazer? Vamos começar o ano assim? Certo dia, o pastor Osni juntou essa juventude e foi aqui na escola Vilmar e com o nosso diretor, conversou com ele e disse: o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos pintar o muro? Vamos pintar o muro. Vamos limpar tudo em volta? Vamos limpar tudo em volta. Já ficou o exemplo, né? Porque mantiveram bonito depois disso. Toda a juventude se uniu. Alguém se lembra disso? Ficou legal. Pintou o muro. Foi 2 sábados de trabalho. O que eu posso ajudar? Não é melhor você ser um ajudador do que um gerador de conflito? Não é muito melhor a gente ser um canal de soluções do que um portal de problemas? E diga-se de passagem, que todos nós aqui podemos concordar com essa frase: a nossa vida é cheia de problemas. Você não precisa criá-los, eles criam sozinhos. O grande problema é que, além de a gente criar alguns,
Os outros já estão lá na fila. Eles virão sem que você queira ou não. Inevitável. Está tudo bem contigo, de repente. Estava indo muito bem. Puxa, deu tudo errado. Não dependia de você. Alguma coisa trombou no seu caminho. Os problemas vêm. Então, pensa comigo. Se já é natural o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. É uma frase verdadeira. Real. Todo dia a gente vê isso se cumprir na vida. A não ser que eu esteja falando com pessoas, tanto aqui quanto aí na sua casa, que não tenha problema algum. Esses dias aqui embaixo eu estava observando as crianças e eu vi que até elas têm problemas. Sério. Uma pegou o brinquedo da outra, viu um brigueiro, irmão, criou um problemaço. Uma ficou estressada, acabou o culto para ela. Até que o outro devolveu o brinquedo. Se você perguntar para aquela criança qual é o problema da vida dela, ele vai dizer: pegou meu brinquedo. Tem problema. No nosso caso, ninguém precisa pegar brinquedo algum, porque os problemas já vêm de sobra. Então, se já é assim, se já tem esse emaranhado de coisas, como disse o Senhor a Adão, os espinhos e abrolhos da vida, eles estão aí. Se os espinhos e abrolhos já existem, por que é que vamos criar mais? Não é? Por que é que vamos nos ausentar da possibilidade de somar? Por que é que vamos só achar defeitos e não vamos achar nada de bom? Por que é que não vamos ver o que Deus fez? Se a gente pudesse parar para observar o que Deus fez durante o ano de pandemia, que o mundo inteiro parou. Não poucas pessoas aqui dessa igreja, suas empresas cresceram. Não poucas pessoas tiveram oportunidades que antes não tinham. Entende? Para a nossa igreja esse ano foi bom. Foi ruim por um lado, mas foi maravilhoso por outro. Então a gente só consegue olhar o ruim. Nós não somos capazes de olhar o bom. É quase igual aquela metáfora do copo d'água. Se eu beber essa água aqui, que daqui a pouco vou fazê-lo, e deixá-la no meio, serão duas opiniões. Um vai dizer: está quase vazio. O outro vai dizer: está quase cheio. Não é? A gente é que escolhe qual visão a gente vai ter das coisas. A gente escolhe qual vai ser o perfil do nosso dia, irmão. Então a gente pode ter respostas, ao invés de ficarmos emudecidos como estes aqui ficaram. O emudecimento destes veio justamente em razão de falarem e de pensarem nas horas impróprias o que não deveria falar, por não serem capazes de trazer soluções, mas apenas apontamentos. Por ao invés de serem instrumentos abençoadores, serem mecanismos de captura de problemas dos outros. Que ao invés de cuidarem de si mesmo primeiro, querem cuidar primeiro dos outros. Então, que o Espírito Santo nos dê a oportunidade de trocar as lentes. E, em algum caso, limpar as nossas lentes. Há poucos dias eu li uma ilustração, não me lembro onde nem como, mas de alguém que estava criticando a sujeira da janela do outro. O cara olhando e dizendo: olha que sujeito mais imundo, não limpa o vidro dele, toda essa coisa gordurenta, gordurosa. Aí diz que enquanto ele criticava a parente que estava próximo, disse: ei, pegou um paninho, dá uma olhada aqui. Limpou a janela e ele percebeu que a janela dele é que estava suja, não a do vizinho. Que o Espírito Santo nos ajude a
a mudarmos algumas coisas em nós, e nós podemos fazer isso, se quisermos ser o exemplo como Jesus foi. Nós podemos fazer isso. Nós podemos conviver com gregos e troianos sendo a luz do mundo para eles. Nós podemos conviver em todos os lugares da sociedade sendo luz no meio das trevas. Nós podemos. Que o Espírito Santo nos ajude a termos respostas. Eu termino também com uma pergunta. Se o mundo nos inquietasse com algumas indagações, somos nós a resposta? Ou estamos no verso 6, nada lhes podemos responder? Há em nós a resposta que o mundo precisa, da paz, da fé, da esperança? Ou somos nós portadores do caos, colportores da desordem, divulgadores da tragédia? Ou somos ministrantes de uma paz que excede o entendimento? Qual é a nossa resposta? Vamos emudecer? Ou vamos iluminar? Você pode ficar em pé? As quartas-feiras têm sido as quartas do reino, onde a proposta é que aprendamos, ainda que de maneira leve, a palavra de Deus, para que nossa vida possa ser mudada a partir de atitudes internas que tomamos. E oro com vocês para também dizer: eu posso muito bem, como diz Tiago na sua carta, ouvir tudo o que está aqui, mas não praticar nada. Mas ele disse: não sede apenas ouvintes, mas sede, pois, ouvintes praticantes. Então, dos princípios ensinados aqui esta noite, vamos praticar, queridos. Vamos fazer isso. Vamos começar por nós mesmos, pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho. Se você não puder ajudar, o mínimo, não atrapalhe. Mas se você puder ajudar, por favor, ainda que seja levantar uma vassoura do chão, se ponha para ajudar. Ainda que se for para lavar um prato, um talher na sua casa, se ponha para ajudar. Que o Espírito Santo nos ajude a ser companheiros, ajudadores uns dos outros, e não armadores de problemas. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, é pela Tua palavra que nós nos pautamos esta noite. É pela Tua palavra que nós dirigimos-nos a nós mesmos, a mim mesmo, apontamentos que podem fazer resultados promissores e abençoadores na minha vida. Então eu quero te pedir esse favor, Pai. Talvez, assim como eu, outras pessoas não tenham tantas forças internas para vencerem a si mesmo e as tentações de olhar os outros e apontar os erros. Então, com certeza, se tivermos outros como eu, nós precisamos, Senhor, de toda a Tua força. Preciso do Teu Espírito para que me ajude a vencer, para que nos ajude, Senhor, a controlar as nossas atitudes internas, e que ao invés de meramente observadores que apontam os problemas uns dos outros, podemos até observar, mas para trazer soluções, nos colocando nos lugares uns dos outros. Esse é o exercício da misericórdia e da compaixão, Senhor. Então me ajude a sentir as dores dos meus irmãos, a se colocar na brecha por eles. E do mesmo modo, Paizinho, ajude-nos a observar a partir de nós mesmos o que nós podemos mudar, a nos colocar na brecha uns para com os outros, como dispostos a servir, dispostos a ajudar e não atrapalhar. Que nossa vida possa ser de extrema valia, tanto para aqueles que estão nas trevas, quanto para aqueles que estão na luz. Que tenhamos em nós a resposta que o mundo precisa, que não ficamos emudecidos diante daquilo que a gente vê acontecendo aí fora,
que tenhamos a resposta correta para tantas perguntas, Senhor. Eu peço o teu favor, que nos ajude a ser a tua luz em meio às trevas, iluminando-nos a partir de nossa própria casa, para que os nossos vejam em nós a tua luz e sigam os teus passos. Assim eu te peço, Pai, abençoa teu povo, tanto os que estão aqui na igreja, quanto os que estão em casa. Protege-os do Covid-19, protege-os da dengue, protege-os das doenças respiratórias, protege-os dos infartos, protege-os da depressão, do estresse e de todos os males que o mundo tem de sobra para nos oferecer. Guarda-os e impede-os, Pai, que sejam tomados por todos esses malefícios, mas que a sua bênção nos inunde e que o teu nome seja glorificado em nós e por meio de nós a luz brilhe cada vez mais. Assim eu lhe peço no nome de Jesus, despedindo-nos no amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo e na graça maravilhosa de Jesus. Amém. Deus te abençoe enquanto esse louvor é tocado. Você em casa, Deus te abençoe, Deus te guarde. Domingo estamos aqui para um grande culto em nome do Senhor. E você siga as recomendações. Fique na paz. Vai com Deus.